pessoal! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, espero também que vocês estejam todos bem, certo? Nessa semana nós estaremos iniciando o ciclo 3 do quarto bimestre, certo? Estamos aí quase na reta final do ensino médio, ok? E para essa semana nós teremos a revisão de alguns conceitos relacionados a calor, a temperatura, diagrama de fase, processos de propagação de calor, tá bom? Vou deixar alguns links para vocês assistirem o vídeo, inclusive desse que eu estou gravando, né? Esse vídeo eu vou colocar alguns conceitos para vocês, como propagação de calor, diagrama de fase, gases, a equação de Clapeyron, né? E também vou deixar para vocês lá no material didático o link de uns vídeos relacionados à temperatura, ok? Então, nesse vídeo de temperatura foi gravado já faz algumas semanas, né? A ideia ali é falar um pouquinho sobre temperatura, falar sobre variação de temperatura e escalas termométricas, ok? Para não ficar muito extenso o vídeo, eu acabei dividindo ele em algumas partes e aí vocês devem assistir elas para que vocês consigam estudar e fazer a associação com os links que a gente tem lá da semana. Ok, gente? Então, vamos lá, vou projetar para vocês aí o slide que eu preparei. A ideia desse slide é a gente inicialmente relembrar algumas coisas de gases, tá? Então, assim, vocês primeiramente vão assistir os links, né, de calor, de temperatura, e após, né, assistir esses vídeos, a ideia é que vocês, então, assistam o vídeo que a gente tem aqui em relação a gases, tá? Na física, a gente considera um gás ideal sendo composto por partículas pontiformes, ou seja, de tamanhos desprezíveis. Desta maneira, as partículas não podem realizar movimentos de rotação, certo? E aí, para ser considerado um gás ideal, a gente tem três características. A força de interação elétrica entre as partículas de um gás ideal deve ser nula, ou seja, elas devem ser afastadas suficientemente para que não haja essa interação elétrica, certo? 2. A ocorrência da interação apenas por colisões, desprezando a força elétrica, a única forma de colisão é entre as partículas, certo? E a colisão deve ser perfeitamente elástica, ou seja, você tem a conservação de energia na colisão entre elas, ok? E aí, quando a gente fala de gases ideais, a gente cai na lei dos gases ideais, né? Que diz para nós o quê? Que a relação entre a pressão, volume e temperatura é uma constante para todos os estados deste gás, tá? Então, aqui, uma amostra de gás, devemos conhecer o seu volume, a sua temperatura e a sua pressão. Essas grandezas, elas são variáveis dependendo do estado que o gás se encontra, tá? Mas a relação entre essas três grandezas físicas, volume, temperatura e pressão, segundo a lei dos gases, ela é constante, tá? Então, eu posso dizer que o produto da pressão e o volume divididos pela temperatura é igual ao produto da pressão e do volume da temperatura num estágio 2, tá? Lembrando que, no caso, as unidades no sistema internacional, volume é metros cúbicos, temperatura Kelvin, pressão newtons metros quadrados, ou seja, Pascal, tá? Quando a gente fala de gases, a gente vai lembrar que eles podem sofrer transformações com grandezas físicas constantes. A primeira delas é o que a gente chama de transformação isovolumétrica, tá? Nessa situação, quem que se mantém constante? O volume, ok? E aí, a representação do gráfico pressão em função de temperatura é uma reta crescente, ok? Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, tá? Então, a proporcionalidade entre eles é que a razão entre a pressão e a temperatura, num estágio zero, no estágio inicial, é igual a temperatura e a razão entre a pressão e a temperatura no estágio 2. Isso, lembrando que é uma transformação isovolumétrica, né? Lembrando que uma transformação isovolumétrica, ela pode ser chamada de isocórica e isométrica também, certo? A próxima transformação que nós temos é a transformação isobárica, né? Nessa transformação, quem é constante? A pressão, né? E aí a gente percebe que à medida que o volume aumenta, a temperatura também aumenta,
tá? Então, você tem o estágio inicial, o estágio final, a razão entre o volume e a temperatura no estágio inicial vai ser igual à razão e o volume, né? E a pressão, temperatura no estágio final, tá? E aí você tem uma reta crescente do gráfico volume em função da temperatura, tá? Por fim, nós temos aqui a transformação isométrica, onde a temperatura ela é constante, né? E aí a gente percebe que a reta dessa curva, na verdade não é uma reta, é uma curva decrescente, né? Aonde você tem uma pressão e um volume inicial, uma pressão e um volume inicial, tá? E aí a gente percebe que à medida que você diminui a pressão, o volume aumenta. Então são grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí, como é uma transformação isotérmica, você corta as temperaturas e daí fica pressão vezes volume é igual a pressão vezes volume no estágio 2, certo? Da relação dos gases ideais, a gente chega na equação de Kepler-Ohm, né? E aí a gente percebe que essa relação pressão vezes volume é igual a uma constante. Que constante é essa? N vezes R vezes T, né? Onde N é o número relacionado, né, com a massa e a massa molar da quantidade, né, é o número de mols, tá? R é a constante dos gases e T é a temperatura absoluta, ou seja, essa temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Então, P, pressão, V, volume e número de mols, que a gente calcula então pela massa do gás divididos pela sua massa molar, vezes a constante dos gases ideais, o R, vezes a temperatura, tá? Então, a gente percebe que o produto pressão-volume é diretamente proporcional ao número de mols e à temperatura, tá? E aqui a gente tem, então, a constante dos gases fora do sistema internacional e a constante dos gases dentro do sistema internacional, 0,082 atm litros mol Kelvin, 8,31 joules mol Kelvin, tá? Então a gente pode usar essas duas unidades aí, bom? Quando a gente fala em temperatura, calor, volume, pressão, a gente tem o diagrama de fases, tá? O diagrama de fases, gente, é um diagrama que mostra para nós quais são os estados dessa substância, seja ela líquida, seja ela gasosa, seja ela ali, né? Então, a gente tem aqui, na verdade, uma substância qualquer, e aí, dependendo da pressão e da temperatura, essa substância ela pode se encontrar no seu estágio sólido, líquido ou gasoso, né? Lembrando que o estado gasoso ele é dividido em vapor e gás, tá? Então, o diagrama de fase, ele representa para nós o estágio que a substância se encontra, né? Sólida, líquida e gasosa, tá? E aí a gente tem as curvas, né? Essa curva vermelha aqui a gente tem o que a gente chama de curva de sublimação, ou seja, pode ser a passagem do sólido para o gás, do gás para o sólido, né? Temos a curva em azul, fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e também temos, né, a passagem do líquido para o gasoso, né? E a curva em laranja é uma curva que vai estar passando para nós ali do líquido para o gás, ou seja, a curva de vaporização, certo? No caso, o diagrama de fases ele tem dois pontos importantes para a gente relembrar. Quais são esses dois pontos importantes para a gente relembrar? O ponto tríplice e o ponto de temperatura crítica, né? O ponto tríplice é onde você vai ter uma pressão e uma temperatura bem definida para cada substância, e nesse ponto tríplice a gente encontra essa substância nos três estados da matéria: sólido, líquido e gás, tá? E aí, dependendo da substância, você vai ter uma temperatura e uma pressão bem específica para encontrar nesses estágios, certo? E a temperatura crítica
é a temperatura a qual a substância ela vai ser encontrada apenas em gás. Então, acima dessa temperatura, a gente vai encontrar a substância sempre no seu estado gasoso, mais especificamente o seu estado de gás, tá? E aí, a diferença de vapor para gás é justamente a questão de que o vapor, você modifica a pressão, modificando a pressão, você muda o estágio dessa substância, né? No caso do gás, mesmo você mudando a pressão, se você não mudar a temperatura, esse elemento ele não sai desse estágio que ele se encontra de vapor, de gás. Certo, gente? Aqui a gente tem um diagrama de fases, considerado um diagrama de fases anômalo, ou seja, ele é diferente da maior parte das substâncias. Então, existem algumas substâncias a quais o diagrama de fase não vai ser igual ao que eu mostrei inicialmente para vocês. Como assim? Você tem uma curva crescente, uma curva crescente e uma curva crescente. O que essas curvas mostram pra gente? Que se a gente aumentar a temperatura, aumenta a pressão, a gente vai ter, né, uma variação do volume conforme esse estágio ali, né? No caso aqui, ó, nesse gráfico anômalo, vocês veem que a curva de fusão, ela não é uma curva acentuada para a direita, mas sim uma reta crescente para a esquerda. Isso quer dizer para nós o quê? Que a altas temperaturas e a altas pressões, ele não vai passar do estado sólido para o líquido, né? Mesmo que você varie uma temperatura muito aqui, ele ainda, né, dependendo da pressão que ele esteja submetido, ele não tem a passagem ali do sólido para o líquido, ou, né, estaria a uma passagem direta lá do líquido do sólido para o líquido, tá? Então, esse diagrama é considerado o diagrama de fases anômalo, tá? No caso, a água tem esse estágio aí, ok, gente? Próximos conceitos que a gente vai rever, que tá lá na apostila de vocês, já é um outro parte do tópico, né? Então, essa primeira parte dos slides que eu passei para vocês estavam em um tópico, né? Essa segunda parte já vai estar no tópico 2 que a gente vai ver essa semana, tá? Que é chamado, então, de propagação de calor, certo? Existem 3 tipos de propagação de calor. O primeiro deles que a gente tem é o processo de condução. Condução é um processo que vai acontecer, né, mais em sólidos, em materiais sólidos. Então, aqui a gente tem a exemplificação, né? Imagine lá que você tem uma barra metálica e na ponta dessa barra metálica você tem o aquecimento ali, ou seja, você fornece calor para o sistema. O que vai acontecer? Ao fornecer calor, as moléculas vão se agitar, essa agitação ela vai ser transferida para as moléculas mais nas outras extremidades da barra, né? Então você vai ter um fluxo de calor da extremidade quente para a extremidade fria, né? Então você tem uma quantidade de fluxo de calor, tá? E aí a gente calcula, a gente mensura essa quantidade de calor pela quantidade, esse fluxo de calor, né? Pela quantidade de calor e pelo intervalo de tempo. Então, φ é o fluxo de calor, que a quantidade de calor e ΔT intervalo de tempo, tá? Então, imaginemos que a gente tem uma barra metálica e aí essa barra metálica ela tem uma secção transversal, ela tem uma área, né? E ao passar por essa área, você vai ter uma quantidade de calor passando pelo intervalo de tempo, né? E aí então essa quantidade de calor pelo tempo a gente chama de fluxo de calor, certo? Fourier, ele conseguiu estabelecer uma relação para o fluxo de calor com as características geométricas do material e o material em si, tá? Então, aqui a gente tem lá fluxo de calor, é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, né? Fourier conseguiu estabelecer esse fluxo de calor com as características do material e as características geométricas desse corpo, tá? Então, aqui você continua tendo, né, uma secção transversal, a área. Na região da extremidade esquerda, você tem a região com uma temperatura maior, na região direita, uma temperatura menor e um comprimento dessa barra, né? Fourier conseguiu perceber que o fluxo de calor ele então está relacionado com esse H, com a área de secção transversal e a variação de temperatura e o comprimento,
tá? Então, Fourier percebeu que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à condutibilidade térmica, ou seja, o H, né? Com a variação de temperatura e com a área de secção que está passando o calor, tá? E inversamente proporcional ao comprimento. O que isso quer dizer? Que se eu tenho algo que tem uma área muito grande, o fluxo de calor vai ser maior. Se eu tenho uma barra que ela é muito comprida, o fluxo de calor vai ser menor porque é inversamente proporcional, tá? Lembrando que esse processo é o processo de condução de calor que é dado de uma região mais quente para uma região mais fria, aonde você não tem, né, a passagem, a movimentação das moléculas do corpo, mas sim a agitação de uma partícula para a outra. Já? O que acontece diferentemente da convecção, né? A convecção ela vai acontecer nos fluidos, ou seja, no gás e nos líquidos, né? E aí você tem uma troca de partículas, você tem uma troca de massa gasosa ou massa líquida. Aqui a gente tem um exemplo clássico que é você esquentar a panela com água lá, né? Então você tem lá a região mais quente, que está em vermelho, e a região azul, que está mais frio. O que está mais quente está menos denso, sobe. O que está mais frio está mais denso, desce. Então você tem uma troca líquida aí dessa região ali, tá? Então essa movimentação a gente chama de correntes de convecção. A água menos densa, mais quente, sobe. A água mais densa, mais fria, desce. Tá? E aí você explica fenômenos como as brisas marítimas e continentais através da convecção, os sistemas das geladeiras, refrigeradores, o ar-condicionado usando essa relação da convecção de calor, certo? E o último processo de condução que a gente tem é o processo de radiação, né? O processo de radiação, ele acontece através de ondas eletromagnéticas, ou seja, eles não precisam de meio para estar se propagando. Então, o exemplo mais clássico da irradiação é a radiação do Sol chegando através das ondas eletromagnéticas até o planeta Terra, aquecendo ele, tá? Então, o processo de radiação é aquele a qual você tem ele acontecendo sem materiais, né? Não precisa ter o material para que a forma de calor se propaga pelas ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, ela se propaga pelo vácuo, tá bom? Para finalizarmos o vídeo, nós temos aí a dilatação térmica, né? A dilatação térmica ela é dividida em 3 tipos de dilatação térmica: linear, superficial e volumétrica, tá? No caso, quando a gente aquece um objeto, ele vai se dilatar pelas 3 dimensões, mas para facilitar o nosso estudo, a gente acaba estudando ele de uma forma, né, separada. E aí a gente pode considerar também, por exemplo, a dilatação linear em objetos aonde o comprimento vai ser uma grandeza física mais considerável, né? Então você tem lá uma barra fina, porém um comprimento muito longo. Então quando acontecer a dilatação desse material, vai ser uma dilatação linear justamente porque ela tem uma dimensão de comprimento mais expressiva do que as outras dimensões, tá? E aí, então, a dilatação linear, você imagina lá que você tem uma barra com um comprimento inicial e você tem lá uma temperatura inicial. Ao aquecer essa barra, ela vai sofrer uma dilatação térmica, ou seja, ela vai aumentar o seu comprimento. Então, ela vai ter um comprimento final a uma temperatura final, né? Então, aqui você tem lá o comprimento, né, final dessa barra, né? Então, comprimento inicial, comprimento final. Como que a gente vai medir o comprimento final dessa barra? O comprimento final dessa barra vai ser L inicial mais L final vezes alfa vezes delta teta. Esse L inicial vezes alfa vezes delta teta, a gente chama de delta L, ou seja, o quanto que sofreu a variação desta barra, tá? A gente pode escrever o delta L também como sendo delta L menos ao final menos o inicial,
tá bom? E aí, então, a dilatação térmica do corpo vai ser L inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura que é representado por delta θ, tá? Esse alfa é o que a gente chama de coeficiente linear, ou seja, cada substância ela vai sofrer uma dilatação conforme o material que você tem. Tem material que sofre mais, tem material que sofre menos, e aí a gente estabelece através do coeficiente de dilatação linear, certo? A dilatação superficial é a gente considerar que inicialmente você tem uma área, essa área ela é aquecida, ao ser aquecida ela vai sofrer uma variação, né? E aí você vai ter essa variação, esse ΔA, essa variação da área, como sendo a área inicial vezes beta vezes Δθ, né? Então, o quanto que variou da área depende da área inicial, do coeficiente superficial, vezes a variação da temperatura, tá? Como a gente tem um material que é feito, né? Esse beta, que é o coeficiente superficial, ele vai ser 2 vezes o alfa. Lembrando que o alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então, essa aí é a expressão para a gente calcular o quanto que um corpo sofreu de variação na sua área, ou seja, sua dilatação superficial aí, tá? E aí a gente pode escrever a área final como sendo, né, a área inicial, a área total, né, inicial, mais a variação da área sofrida ali, tá? Então, essa expressão é uma expressão parecida com o que a gente tinha lá para o comprimento de uma barra, certo? Para finalizar, temos aqui a dilatação volumétrica, tá? No caso, a dilatação volumétrica, ela vai ser aqui o volume, né? Então, você tem um volume inicial, aquece a temperatura, aumenta as 3 dimensões, né? O lado, o comprimento e a altura. E aí, para calcular o quanto de variação que houve no volume, a gente depende lá do volume inicial, do coeficiente volumétrico e da variação de temperatura. Como a gente tem as 3 dimensões para o volume, então o coeficiente volumétrico é 3 vezes o alfa lá, que é o coeficiente linear, tá? Lembrando que o ΔV é a variação do volume, o quanto que houve de volume variado ali, tá? Mas a gente sabe então que tem um volume inicial e um volume final, certo, gente? Falando em dilatação volumétrica, a gente tem a dilatação dos líquidos, né? No caso, os líquidos, eles acontecem uma dilatação um pouco mais complexa, uma vez que o volume ele não tem uma o líquido ele não tem uma forma bem definida, então ele assume a forma do seu recipiente. Porém, quando você aquece o líquido, a gente tem que lembrar que não vai sofrer dilatação apenas o líquido, mas o recipiente que ele se encontre também. Então, no caso, a dilatação em líquidos vai ser a dilatação real do líquido, vai ser a dilatação do líquido mais a dilatação aparente, né? Então, aqui nesse caso, quando você aquece um líquido dentro do recipiente e ele transborda, você tem uma quantidade volumétrica sendo transbordada ali, né? Então, aqui você vai ter uma quantidade aparente do líquido que foi dilatado ali, né? Mas a gente tem que lembrar que o recipiente onde esse líquido estava, ele também sofreu uma dilatação. E aí, como calcular essa dilatação? Usando lá a relação dos coeficientes volumétricos para esses elementos, né? Então, no caso dos líquidos, a gente tem que guardar que, além do líquido, vai também ter uma dilatação do recipiente que ele se encontra, e aí você tem que considerar tudo isso nos seus cálculos. Ok, gente? Então, basicamente é isso que nós tínhamos, né? Eu dei uma aceleradinha aqui no final pra gente não alongar o vídeo, né? Uma vez que você já tem o vídeo lá de temperatura e calor para vocês assistirem essa semana, tá? E aí, esse vídeo, né, para falar um pouquinho da propagação de calor, dilatação, sistema do diagrama de fases e gases lá,
Certo, gente? Espero que os vídeos possam auxiliar vocês aí no momento de estudos, que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja com todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos, até mais!